Boa noite, meu nome é João Paulo Velasco Silveira, sou aluno do curso de Engenharia de Produção da Universidade Unicesumar, Polo de Dourados. Irei apresentar um estudo relacionado a fatalidades em atividade de armazenagem e beneficiamento de grãos no Brasil. Gostaria de agradecer à minha família e ao meu professor orientador Lucas De Borges, que me apoiaram durante toda a minha jornada acadêmica. O Brasil está entre os maiores produtores e armazenadores de grãos do mundo, especialmente milho e soja, possuindo inúmeros meios diversificados de armazenagem para atender a demanda interna e externa do país. Contudo, toda essa capacidade ela vem acompanhada de números sombrios e acidentes fatais relacionados ao setor crescendo ano após ano e apresentando padrões recorrentes das causas. Este artigo tem como objetivo detalhar quais essas atividades, os eventos que mais recorreram e quais as normas vigentes que tratam tais atividades, além dos fatores que mais contribuíram para que essas fatalidades elas ocorressem. Para isso, nós utilizamos a norma regulamentadora NR33, que é de trabalho executado em espaço confinado, como base, uma vez que ela é quem trata dos riscos relacionados aos ambientes com essas características, que são o caso dos silos e armazéns de grãos. Também foi realizado um levantamento dos acidentes ocorridos nos últimos anos, para que fosse possível avaliar quais as causas e fatores que contribuíram de forma direta ou indireta para que esses acidentes eles ocorressem. Trouxemos alguns exemplos e a visão de alguns autores a respeito de como esses acidentes ocorrem. Para isso, iniciamos a partir de um estudo realizado e noticiado pela BBC News Brasil em 2018, que relata que houve 106 mortes no período de 2009 a 2018, sendo 2017 o mais mortífero. Curiosamente, 2017 foi o ano recorde de safra no Brasil, ou seja, esse aumento de produção também aumentou o número de mortes no setor. Rachado e outros alegam que existem três principais causas que atuam em conjunto para que esses acidentes eles ocorram. Primeiramente, os aspectos pessoais, são as jornadas de trabalho excessiva, longas, problemas de relacionamento dentro de casa, problema financeiro, enfim, da pessoa, do indivíduo. E aspectos comportamentais, que são relacionados ao desrespeito às normas de segurança, que são os nossos atos inseguros, etc. E os aspectos organizacionais de segurança, que são relacionados ao ambiente de trabalho, ou seja, riscos que esses ambientes podem trazer para o trabalhador, ou seja, condições inseguras, como é o caso, por exemplo, da restrição de acessos ao espaço confinado. A partir do momento que nós não temos um controle e restrição, esse ambiente também torna-se inseguro. E a gente pode ver fragmentos disso aqui nos acidentes que ocorreram no setor e que a gente trouxe como exemplo aqui na sequência. Dois deles são relacionados à restrição a esses locais de armazenamento e beneficiamento de grãos, que são um dos fatores que nós vimos, que são associados às fatalidades. E esses dois exemplos são, infelizmente, de duas crianças. Um menino de 8 anos que morreu soterrado por milho em um silo, em Tangará da Serra. Isso foi noticiado pelo G1MT no mês 6 do 7 de 2017, e um menino de 11 anos que perdeu sua vida ao cair numa moega, isso em Cruz Alta, foi noticiado pelo site do Terra em fevereiro de 2024. O fator humano, que é relacionado ao não cumprimento dos procedimentos quando existentes e o não uso dos equipamentos, também é um fator. Isso a gente pode ver num processo do TRT 23, que está disponível para consulta no site da Jus Brasil, onde a ausência do vigia durante a atividade e o não uso do equipamento de proteção de segurança, o nosso EPI, e no caso era o cinto de segurança, eles foram fatores que contribuíram para o acidente. Então, o vigia não estava no local, EPI não sendo utilizado, houve uma fatalidade. Todos esses fatores aqui, aliados à falta de fiscalização dos órgãos competentes, eles se somam para que as fatalidades ocorram. Isso porque hoje o Brasil conta com 1.888 auditores fiscais do trabalho, quando na verdade ele precisaria ter um quadro de 5.441, que é o recomendado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Fala que para cada 20 mil pessoas economicamente ativas eu preciso ter um auditor. Então, logo, as auditorias, as fiscalizações do Ministério do Público, elas não são realizadas com a frequência e a periodicidade que se espera. E para que a gente possa entender alguns
aspectos que ocasionaram essas fatalidades, a gente realizou uma pesquisa descritiva, abrangendo a gestão dos espaços confinados nas unidades armazenadoras de grãos, já que essa é uma característica desses locais, e a gente aplicou uma avaliação qualitativa, ou seja, nós pegamos um questionário com os itens da NR33 e aplicamos nas duas unidades. Uma unidade dessa que nós aplicamos o questionário, ela já recebeu uma notificação do Ministério Público, ou seja, ela já foi fiscalizada, e a outra ela nunca foi fiscalizada anteriormente. Então, com base nesse questionário, a gente conseguiu entender quais os itens que não são atendidos. Então, a gente constatou, a partir dessa pesquisa, que tem falhas presentes no atendimento às legislações, e a gente vai ver na sequência aqui qual é quais foram o não atendimento. Então, para a primeira unidade que não recebeu essa fiscalização no Ministério do Trabalho, o item de responsabilidade da organização, que era providenciar a sinalização e o bloqueio dos espaços confinados, item esse que a gente viu anteriormente, que foi uma das causas de acidente nas duas crianças, garantir o equipamento necessário para controle dos riscos previstos, também não estava sendo atendido. O responsável técnico não elaborou o cadastro espaço confinado, plano de resgate, não coordenou a capacitação inicial e periódica do supervisor, vigia e executante, assim como da equipe de salvamento e emergência. O supervisor de entrada não estava assegurando que o vigia estava presente durante todo o tempo dos trabalhos em espaço confinado. O vigia estava realizando outras tarefas no momento que ele deveria estar atuando como vigia, então esse item também não estava sendo cumprido, e os colaboradores eles não estavam cumprindo as orientações do procedimento de entrada em espaço confinado, assim como também não estavam utilizando os equipamentos necessários para esse tipo de trabalho. Já na unidade que recebeu a fiscalização do Ministério do Trabalho, o item que compete ao responsável técnico, que não estava sendo atendido, foi de coordenar a capacitação, assim como no outro também, dos vigias, supervisores, trabalhadores executantes, autorizados, né, e a equipe de salvamento e emergência. Já com relação ao supervisor de entrada, ele também não conseguiu assegurar que o vigia estivesse presente o tempo inteiro na atividade, e a organização também estava com o cadastro de espaço confinado desatualizado. Como a gente viu nos acidentes anteriormente exemplificados, no estudo a gente teve como principal causa a entrada de pessoas não autorizadas, o não uso de equipamentos em atividades dessa natureza, o que comprova que a falta de controle de acesso, assim como a falta de percepção de riscos, contribuem para que esses acidentes eles ocorressem. Outro importante é que os papéis relativos à execução de atividades dessa natureza não estão sendo cumpridos conforme a normativa pede. Outro ponto que a unidade já fiscalizada pelos órgãos governamentais possui um número bem menor de descumprimentos, o que é uma constatação de que a fiscalização é parte contribuinte para que as empresas mantenham um melhor nível de cuidado com relação aos riscos e como gerenciá-los. Ou seja, a falta de fiscalização também contribui para que os acidentes ocorram. Concluindo, então, que o objetivo principal desse estudo era de compreender os fatores que mais contribuem para a recorrência das fatalidades, e foi possível comprovar, a partir dos dados analisados, que a falta de fiscalização, não cumprimento das normativas e além da não disponibilização dos recursos para que se faça uma atividade segura, são os fatores que contribuem muito para que esses riscos estejam presentes no ambiente de trabalho. É de fato, então, uma necessidade latente e gritante de que as empresas precisam fazer uma melhor verificação de como as atividades relacionadas a esses ambientes estão sendo desenvolvidas em suas unidades, aplicarem os recursos nas aquisições de equipamentos e aumentar o nível de fiscalização interna, assim como o Ministério Público também precisa corrigir o déficit de auditores e aumentar substancialmente o número de auditorias realizadas nesse setor, tá? Nesse ramo de atividade. Aqui estão as referências utilizadas para esse trabalho, para esse estudo. Uma boa noite.